O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram sentar um instante. Hoje nós celebramos a festa de São Matias, o 12º apóstolo, aquele que substituiu Judas Iscariotes. Mas nós estamos celebrando não qualquer apóstolo, mas um apóstolo axiológico. O que é isso, Um apóstolo axiológico, um apóstolo que tinha um valor nos princípios morais, ou tinha uma essência, procurava sempre a essência da sua vida. Não sei vocês, mas assim, isso aconteceu com São Matias. Isso também já aconteceu comigo. Eu acho que isso acontece com todos nós. Muitas vezes nós não somos compreendidos. Muitas vezes nós somos assim tidos como que distanciados. Nós fazemos aquilo que nos é proposto, mas aquilo que nos é proposto nós fazemos até aparentemente bom ou bem a coisa, mas nós não recebemos uma reverberação ao nível daquilo que nós fizemos. E isso aconteceu com Matias, com São Matias, Então, São Matias, ele seguiu os princípios do cristianismo. Ele foi aquele homem que viu muitos atos de Jesus, de Nosso Senhor. Mas ele não foi escolhido. É interessante nós vermos aqui na leitura que somente nesse momento, somente nesse capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, fala de Matias. Nenhuma outra passagem fala de São Matias. Nós não temos nenhum outro dado, mas creio que somente aqui já é o suficiente. Quando que foi acontecer a eleição, os discípulos estavam dispersos pelo mundo, mas os apóstolos, com a Virgem Maria, estavam reunidos no cenáculo. Eles estavam no momento de oração. Eles estavam esperando a vinda do Espírito Santo. E ali naquele momento, então, o número dos 11 estava desfalcado. E era importante estar configurado os 12 apóstolos, para fazer menção das 12 tribos de Israel. Então era algo que era da tradição, mas estava desfalcado. Então, o que brota no coração de Pedro? Pedro, em oração, não é apenas pela convicção, não é apenas pela sua vontade própria, mas
Pedro, em oração com os demais, ele reza e pede a eleição de Matias. E ele fala que é necessário que o 12º futuro apóstolo ele tenha acompanhado, no mínimo, os passos de Jesus, desde o batismo, ou seja, o batismo de João. E perceba que Matias foi aquele que acompanhou. Não foi mencionado, nunca foi mencionado pela Sagrada Escritura, mas Matias, ele acompanhou. Portanto, nosso Senhor não escolheu ele. Nosso Senhor escolheu Pedro, Tiago e João para estar em Caná da Galileia, para estar na transfiguração, né, com ele, mas não escolheu Matias. Jesus, ele fez um apostolado, por assim dizer, ele fez um apostolado com Zaqueu, lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, onde ele fala assim: Zaqueu, desce da árvore, porque hoje a graça entra na tua casa. E Zaqueu escutou aquilo, mas ele não foi eleito. Nosso Senhor, ele no capítulo anterior de Lucas, ou seja, lá em São Lucas capítulo 18, Jesus, ele falou para o jovem rico: olha, se você quer ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dê aos pobres, depois vem e segue-me. Aquilo que nós já conhecemos. E Matias escutou aquilo, mas Jesus não falou com ele. Jesus falou para os seus: olha, eu vou para Jerusalém, lá eu vou ser morto, lá eles vão me crucificar, lá eu vou ressuscitar e vou para Galileia. Um a um começa a ir embora. Jesus olha para os seus e fala: também vocês querem ir embora? E naquele momento, Matias estava ali e escutou essa colocação de Nosso Senhor. Ou seja, nós poderíamos contar várias histórias que Jesus fez com os outros, mas não fez com Matias. Nosso Senhor, quando ele foi eleger os seus futuros rapazes para o segui-lo, para tirar dos discípulos e serem apóstolos, Jesus, ele elegeu Pedro, elegeu André, elegeu Filipe, Bartolomeu e assim por diante, mas não elegeu Matias. Então, eu imagino, quando eu preparava a homilia, eu imagino assim que Matias deve ter perguntado para si próprio: será que Jesus, ele sabe que eu existo? Será que ele, o Divino Mestre, ama a mim? Porque, afinal de contas, eu tenho feito tudo certinho, mas parece que ele não reconhece quem sou eu. E talvez depois, para acrescentar a história, né, Jesus, ele passando perto de Levi, que é Mateus, ele passa perto de Levi, vê que ele está na banca da coleteria de impostos, ele, diz o Evangelho, ateque elegendo mirando, ele olhou, atacou e abraçou. Matias viu aquilo, mas Matias não foi eleito. Então Matias, ele tem esse axiológico, essa situação axiológica, ou seja, ele sabe que ele tem uma alma, e essa alma, ela é destinada a um bem necessário. É Nosso Senhor, é Deus, é os céus. Então, independentemente da situação que está acontecendo, ele é fiel, ele é justo, ele é perseverante. Por isso que no Evangelho, na leitura, dizia que tinha dois: José, o Barsabás, o justo, e Matias, tadinho. Matias não tinha nem apelido, ninguém deu apelido para ele, né? Ele era conhecido como Matias. E aí fala que, nesse momento, Pedro falou: escolhe, Senhor, mostre quem tu queres. E a sorte, então,
A escolha, a predileção foi em Matias. Então, muitas vezes também nós temos essa dificuldade de permanecermos na fidelidade porque nós não somos reconhecidos. Mas o nosso reconhecimento não vem de João nem de Maria, não vem de Bernadette e nem de Joaquim. O nosso reconhecimento vem de Deus. E às vezes Deus faz, entre aspas, pouco caso de nós. E por que Deus age assim conosco? Deus age assim para nós crescermos na santidade, para nós crescermos no amor com Ele. É isso que ele falava no seu evangelho. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Então, se nós lembrarmos que Deus enviou o seu Filho para nos redimir, isso já é o suficiente para nós vivermos aquela fidelidade, aquela perseverança, aquela convicção, né, de viver a fé, porque Deus, sim, Ele me ama. Então, no dia de hoje, peçamos para os amigos de Deus, peçamos para São Matias, né, para que também nós sejamos homens e mulheres, né, justas, para que nós sejamos retos, retas, para que nós sejamos aquelas pessoas convictas de viver uma fé, de viver uma amizade, mas, sobretudo, de vivermos uma caridade com o Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como é